E agora me diga se eu tenho direito. Esta emissora passa a apresentar Evangelho e Cidadania, uma conversa a serviço da vida. Agora me digam se eu tenho Apresentação: Frei José Fernandes. cidadão, ou por Deus não fui feito. Bom dia, irmão, ouvintes da nossa rádio 13 de maio. A você desejo uma excelente sexta-feira, um dia muito abençoado por Deus. É muito bom contar sempre com a sua participação, você na condição de ouvinte, quer pelo próprio rádio, quer pela internet. Isso nos dá muita alegria. A cada dia, você já sabe, o nosso programa tem um tema. O assunto de hoje vai ser sobre trabalho escravo. Essa prática hedionda tão criminosa que existe na humanidade, inclusive no Brasil. Você pode estar pensando, mas espera aí, ainda existe essa prática no Brasil de hoje, 2000 anos após o evento, a boa notícia, a grande e excelente boa novidade, que é a vinda de Jesus na humanidade, ainda existe essa prática 20 séculos depois? Infelizmente, é verdade, ainda existe essa prática. Daqui a pouco, a gente dá continuidade a esse nosso assunto. Você está ouvindo o Evangelho e Cidadania. Apresentação: Frei José Fernandes. Aprendemos nas escolas que a prática do trabalho escravo foi abolida, é proibido, não é permitido na história do Brasil desde 1888. Portanto, já há 125 anos que existe a chamada Lei da Abolição da Escravatura. É a Lei Áurea, que no Brasil proíbe essa prática de trabalho escravo. Mas, no entanto, a prática do cotidiano, infelizmente, é bastante diferente. Estamos aproveitando que na próxima segunda-feira é o dia 28, é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. E essa data, ela é em homenagem, a escolha dessa data deve-se a uma homenagem que uma lei federal resolve fazer, é a lei 12.064, de 29 de outubro de 2009, que institui, sendo o dia 28 de janeiro de cada ano, o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. E a razão da escolha dessa data é uma homenagem aos 3 auditores fiscais do trabalho e ao motorista, os 4, portanto, pessoas do Ministério do Trabalho e Emprego, que foram, esses fiscais e o motorista foram assassinados justamente no dia 28 de janeiro, porém de 2004. Eles foram assassinados durante a fiscalização que faziam em uma fazenda do município de Unai, em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais. É uma região produtora de muito feijão. Eu lembro que a prática de trabalho escravo é um crime. E, claro que o assassinato é outro crime. Então, um crime sendo cometido contra pessoas de uma instituição oficial que estava fiscalizando uma prática criminosa. Isso a gente sabe que, infelizmente, historicamente falando, desde o Brasil colônia, essa prática de escravidão existe no Brasil. Participe do programa Evangelho e Cidadania. Mande sua mensagem para evangelhoecidadania@hotmail.com ou ligue 62 3371 4896. Para nós, pessoas e comunidades cristãs, a palavra de Deus é sempre luz. A palavra de Deus é sempre projeto de libertação. A palavra de Deus sempre convoca para a ação, para a libertação. A palavra de Deus sempre nos inspira para a luta.
Hoje nós vamos acolher a palavra de Deus do livro bíblico do Êxodo. Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8. Eu repito, Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8. Nós vamos cada vez mais nos solidificando na nossa convicção e na nossa mística cristã que a verdade é que liberta. Somente as pessoas que pregam e vivem a verdade são pessoas libertas e com capacidade de libertar. A verdade vos libertará, libertará. A verdade vos libertará, libertará. Não temais os que matam o corpo, não temais os que armam ciladas, não temais os que vos caluniam, nem aqueles que portam espadas. Não temais os que tudo deturpam, pra não ver a justiça vencer. Tende medo somente do medo de quem mente pra sobreviver. Tende medo somente do medo de quem mente pra sobreviver. A verdade liberta. Javé disse: eu vi muito bem a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor contra seus opressores e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para libertá-lo do poder dos egípcios e para fazê-lo subir dessa terra para uma terra fértil e espaçosa, terra onde corre leite e mel. Você está ouvindo o Evangelho e Cidadania. Apresentação Frei José Fernandes. A palavra de Deus é clara, é direta. Deus, Javé, é aquele que faz parceria com o povo, especialmente com o povo que sofre. A palavra de Deus é direta, é objetiva. Deus, na linguagem do biblista Sandro Galassi, é aquele que, estando na arquibancada durante o jogo, ele desce da arquibancada, coloca-se no meio do campo e toma partido a favor daquele que sofre e contra o opressor. A palavra de Deus, ela é direta. Ela não tem meios termos. Deus não faz conivência com a opressão. Deus é aquele que é companheiro, é trecheiro, é solidário, é exemplo e testemunho de solidariedade a todas as pessoas necessitadas. Essa é a lição do livro do Êxodo que nós acabamos de ouvir. Participe do programa Evangelho e Cidadania. Mande sua mensagem para evangelhoecidadania@hotmail.com ou ligue 62 3371 4896. Na próxima semana,
muitas iniciativas estarão acontecendo em torno de debates, seminários, discussões, artigos, programas de rádio e televisão, certamente, em torno da temática trabalho escravo. Vamos ver se cada vez mais a nossa sociedade brasileira cria vergonha, cria atitude, toma posições, decisões mais éticas de banir de uma vez por todas essa prática hedionda criminosa do trabalho escravo. Isso é anti-evangélico, é uma prática a contrário daquilo que são os planos de Deus. Nós sabemos que existem as chamadas listas sujas. Você já ouviu falar? O próprio Ministério do Trabalho, ele, juntamente com a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, elaboraram, e agora recentemente acabou de editar, a lista atualizada das listas sujas. Citação de nomes de proprietários, inclusive acompanhados dos seus CPFs, que foram flagradas práticas de trabalho escravo ou de trabalho análogo, de práticas análogas ao trabalho escravo. Isso tudo demonstra que, infelizmente, no Brasil ainda existe essa prática. Frei Domingos, um frade dominicano residente na cidade de Goiás, na Igreja do Rosário, um grande poeta, compositor, místico, por ocasião dos 500 anos da chamada descoberta, eu diria assim, do início da chegada dos europeus invadindo o território brasileiro, Frei Domingos compôs muito sabiamente uma música intitulada 500 anos. Acompanhemos. Anos de dominação, 500 anos de invasora colonização, milhões de índios exterminados, milhões de negros escravizados pelo Império Conquistador, que a mãe América despojou. 500 anos de usurpação, 500 anos de impostora civilização, tantas culturas desrespeitadas, a boa nova manipulada, servindo ao rei mais que ao Senhor. O velho mundo se regalou, nova consciência aqui se criar, que acorde a memória, refazendo a história pra se libertar. Toda resistência aqui se lembrar, do sangue das dores também brotam flores pra se ofertar. 500 anos de reconstrução, memorial de toda a semente de ressurreição. Viva las casas, vivam os quilombos, e que se sumam cabrais e colombos, na liberdade vamos navegar. E o mundo novo reconquistar. 500 anos de nova missão, 500 anos de um amanhã agora em gestação. Nações e raças expoliadas, pobres e mártires da terra amada, de braços dados vamos caminhar, e a plena vida ver triunfar.
nova consciência a que se criar, que acorde a memória, refazendo a história pra se libertar. Toda resistência a que se lembrar, do sangue das dores também brotam flores pra se ofertar. Toda resistência a que se lembrar, do sangue das dores também brotam flores pra se ofertar. Do sangue das dores também brotam flores pra se ofertar. Lembro que essa prática de trabalho escravo, infelizmente, ela existe não apenas na zona rural. Também no mundo urbano, essa prática, infelizmente, é bastante perceptível. Sobretudo nas grandes cidades, a gente sabe de fábricas, indústrias que adotam um regime semi-escravidão ou até de escravidão. Uma outra realidade em torno da qual nós precisamos conversar cada vez mais, e por ocasião do dia 8 de março, o Dia Internacional dedicado à mulher, nós podemos voltar nesse assunto em torno do mês de março, a questão do trabalho doméstico. O trabalho doméstico no Brasil, segundo a Organização Internacional do Trabalho, no Brasil, de cada 10 trabalhadores, trabalhadoras domésticos, 9 são mulheres. Destas, apenas 30% possuem carteira de trabalho registrado. É uma realidade de semi-escravidão ou é uma realidade de escravidão. A média salarial dessas mulheres e também de parte dos homens que são empregados domésticos, a média salarial, segundo a mesma Organização Internacional do Trabalho, é de apenas R$480. E a carga horária quase sempre ultrapassa 9 horas diárias. Isso sem contar a maneira com que é acolhida, a maneira com que são, sobretudo as empregadas domésticas, quando dormem, quando moram no emprego, quase sempre são moradias indignas. Infelizmente está chegando na hora de nós irmos concluindo o nosso programa. Valeu a pena você ter estado com a gente. Na próxima sexta-feira a gente continua. Sei lá, quem sabe o mesmo assunto, não é mesmo? Gente, tchau, um abraço, um beijo. Fica com Deus, gente. Toda sexta-feira na 13 de Maio FM, às 6h40 da manhã e reprise às 11 horas da manhã. Programa Evangelho e Cidadania. Apresentação: Frei José Fernandes. E agora me diga se eu tenho direito. Você ouviu Evangelho e Cidadania, uma conversa a serviço da vida. Apresentação: Frei José Fernandes. Cidadão, ou por Deus não fui feito.